Muito bem, vamos então desta forma começar com a abordagem detalhada dos assuntos selecionados para esta edição do nosso programa, a Prova dos Factos. Começamos por olhar para esta, que dá conta de que o docente universitário Laurindo Vieira foi morto na passada quinta-feira por marginais quando saía de uma agência na zona, neste caso a agência bancária, na zona do Patriota. O crime foi praticado por volta das 14 horas por dois miliantes que se faziam passar, neste caso que se faziam transportar numa motorizada. A filha do antigo presidente de Angola, José dos Santos, não descarta a possibilidade do chefe da secreta angolana, general Fernando Garcia Miala, estar por detrás do assassinato do também conhecido comentador da TV Zimbo. Doutor Quilombo, começamos por si. Qual é o seu parecer? Olha, primeiro que Joseph Stalin dizia que a morte de uma pessoa é uma tragédia e a morte de milhares é estatística. Isto no século XX. A morte de qualquer angolano sempre será uma tragédia, por que motivo for. A pessoa em causa, para além de ser uma pessoa ligada à academia, reitor de uma universidade, era uma figura de grande influência na sociedade angolana, porque esteve muito ligado ao espaço público, com análises políticas muito bem estruturadas, um pensamento político interessante, e constitui-se uma perda, não só da família, mas como do mundo acadêmico e da sociedade no geral. Sabe-se que ninguém é substituível, mas formatar uma figura da dimensão da pessoa em causa leva tempo, e muito tempo. E, portanto, os Estados devem ser tão mais capazes de proteger os seus filhos a todos os níveis, e, sobretudo, pessoas com esta qualidade, ou seja, todos nós perante o Estado somos iguais, merecemos a proteção, e as falhas da segurança pública estão aqui demonstradas. Houve o relatório de uma operação que consubstanciava na salvaguarda da segurança no período natalício, concluiu que foi estável, com poucos incidentes ou crimes, e que levou o ministro a considerar, no geral, que a situação de segurança em Angola é estável. Mas este facto representa a instabilidade. Primeiro é que nós somos um país em que as pessoas em que a polícia tem dificuldade de esclarecer crimes, sobretudo quando se trata de figuras de peso. Filipinho Galando Vítor, político, professor, atenção, político, acadêmico, professor de matemática, o que morreu na semana passada também foi professor, julgo também político, porque os dados agora apontam que era ligado ao MPLA, era membro do comitê do MPLA, presidente geral do MPLA. Surgiu um passe também ligado ao serviço de inteligência militar, independentemente disso, mas era um angolano. Mas há uma grande dificuldade deste país esclarecer mortes de pessoas com esta dimensão, essa dimensão política e acadêmica. E isto a mim me preocupa por vários motivos, porque também sou político nesta situação, também sou acadêmico, quer dizer que posso morrer a qualquer momento, se a lista for grande, se o perfil for este, então eu faço parte desta lista. Então, de brincadeira, mas falando seriamente, é preciso que os Estados estejam preparados para esclarecer crimes. E o esclarecimento de crime não só tranquiliza as famílias, faz justiça, mas como coloca os delinquentes na cadeia. E a forma, o lugar onde este senhor apanhou o tiro, se eu não estiver errado, foi o mesmo espaço onde o Filipinho apanhou o tiro, também foi na perna, e que levou-se muito tempo para se levar a um hospital. Não conheço muito bem o Patriota, mas a zona onde isso aconteceu, até um hospital próximo de referência, creio que está muito distante. O mesmo aconteceu com o professor Filipinho ali nos anos de 2006. Portanto, estas mortes, num Estado autocrático, quando classificamos de autocrático, as pessoas duvidam, mas está aqui algumas provas que demonstram que, de facto, estamos todos inseguros, independentemente daquilo que nós somos. E o Estado deve garantir segurança a todos, não pela qualidade das pessoas, mas a todos. E é isso que nós precisamos com alguma urgência, que se esclareça, e o ministro do Interior sobre o se deve pesar alguma coisa, porque ele deu garantias ao Estado, deu garantias públicas, veio a público
no contato social que temos com este senhor ministro do Interior, é que ele deve ser o garante da segurança nacional, plano político interno, com a Polícia Nacional. Garantiu-nos, há coisa de 2 semanas, que a segurança estava estável. A morte deste senhor, deste político, deste acadêmico, vem demonstrar o contrário. A morte de mais outras figuras, várias, anônimas, nos bairros de Luanda, vem demonstrar o contrário. E, portanto, isso é uma demonstração inequívoca de que ele deve vir agora justificar porque é que portanto, os crimes aumentaram. E este é um sinal. Há algumas teorias que vão surgindo, sobretudo, que dão de profissionais às pessoas que praticaram este crime, sobretudo por lugar onde foi atingido a bala. Enfim, pronto, o país passa a ser um Texas, não é? Um faroeste nos idos séculos 16, 17, 18, não é? Não, 18, 19. Faz-me lembrar aqui os filmes de Clint Eastwood sobre o faroeste. Se calhar precisamos todos de nos preparar para sermos a próxima vítima na via pública. E, portanto, é um pouco isso que nós precisamos, com alguma urgência, refletir que tipo de país queremos com a eliminação a sangue frio de pessoas dessa dimensão. Muito bem. Obrigada por esta nota inicial, Dr. Quilombo. Já voltaremos a si. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Gilson. O Dr. Quilombo disse há instantes que a polícia em Angola tem dificuldades de esclarecer crimes. O portal de notícias O Decreto denunciou ontem que as autoridades angolanas preparam-se para apresentar na próxima terça-feira 2 jovens que se encontram presos na comarca central de Luanda, suspeitos de crimes de homicídio, para se fazerem passar pelos homens que terão matado a tiro o académico Laurindo Vieira. Tendo em conta as palavras do Dr. Olívio Quilombo, é preciso reiterar a ideia segundo a qual que não é estranho, claro, a nossa realidade, temos estado a acompanhar. Prova é o facto de que até nesse preciso instante não temos absolutamente nada do ponto de vista factual, do ponto de vista de prova por parte do Ministério do Interior em relação à fatalidade que infelizmente vitimou o professor Dr. Laurindo Vieira. Portanto, nós temos dificuldades enormes, claro. Eu não sei se terá sido coincidência ou não, foi no mesmo dia em que terá sido possivelmente lançado o relatório no portal da Polícia Nacional sobre uma operação que terá sido levada a cabo no país. Não sei se terá sido de forma generalizada no território nacional do seu todo ou só terá sido em Luanda. Não está muito clara, mas que faz menção de que a situação do país era estável e que para o referido período, até mais ou menos dia 11 do mês corrente, haviam feito uma operação na qual 69 intervenções policiais terão sido feitas, resultando em 192 detenções, 24.848 patrulhas montadas, prefazendo também um total de 3.611 efetivos empregos, o que quer dizer, tendo em conta as matemáticas feitas, que cada patrulha tinha consigo 6 policiais. Mas ainda assim, vivemos a realidade da quinta-feira que vitimou o professor Laurindo Vieira, o que pressupõe dizer que nós estamos com muitas dificuldades do ponto de vista de garantir o policiamento de proximidade. É só lembrar os nossos ouvintes que é na mesma zona em que pouco menos de 3 semanas, se a memória não me atrasou, que terá já sucedido uma situação equiparável, onde 2 cidadãos angolanos terão sido vitimados. Portanto, pensamos nós que seria bom, tendo em conta, claro, o incidente anterior, que algumas estratégias tivessem sido montadas, uma vez que tem sido precedente naquela zona. Tem havido situações iguais, ligadas, claro, a assaltos, a mão armada e não só. Pensamos nós que, portanto, é uma situação que nos põe a todos em insegurança. Já diziam os latinos que a segurança pressupõe viver sem preocupações, segurança pressupõe o controle das ameaças e, claro,
a condição de preparação para os eventuais riscos, mas o que temos estado a assistir é que continuamos numa condição de insegurança na via pública, continuamos a viver com a inexistência de um policiamento de proximidade. Mais do que isso, pensamos nós que a responsabilidade aqui efetivamente não é de outras pessoas, de outras instituições, senão mesmo do Estado, que efetivamente tem a responsabilidade de garantir a segurança. E mais do que isso, por via do Ministério do Interior, da Polícia Nacional, garantir a ordem pública, e que tem estado a faltar. Por outra, nós pensamos que, no entanto, tendo em conta também o facto de não ter havido ou não existir no local um hospital muito próximo, talvez não terá ajudado muito. Também não temos uma cultura de perceber que todos nós precisamos ter o espírito de ajudar as pessoas. Não temos agora com precisão quanto tempo o professor doutor terá ficado estalteado na via pública, sem, claro, as intervenções possíveis que eventualmente tivessem evitado o pior. Mas, portanto, é uma situação que chocou-nos a todos, e que o apelo tem de ser, claro, reiterado, que é preciso fazer mais em relação à segurança pública, é preciso fazer mais em relação às estratégias gizadas ao nível da Polícia Nacional, que visam efetivamente garantir a ordem pública, e mais do que isso, pensar com rigor, com objetividade, com clareza e com responsabilidade acima da média em relação à efetivação do policiamento de proximidade. Nós, por exemplo, nos nossos bairros, nós ficamos meses e meses sem perceber, por exemplo, sem avistar uma patrulha. Você passa 3, 4, 5 meses, você não vê uma patrulha da polícia passar pela rua, que significa que não existe. Você depara-se, mas com polícias efetivamente em paragens, os polícias parece que foram transformados em pedintes. Infelizmente essa é a nossa realidade, do que propriamente responder com certeza às suas funções. Portanto, é uma situação triste, mas do que isso é preciso aqui puxar a responsabilidade a quem de direito, no caso o Estado e portanto o Ministério do Interior. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, votos renovados de boa tarde. O Dr. Gilson disse há instantes que é necessário reforçar a segurança pública. Falou também sobre a necessidade de podermos, de certa forma, registar um policiamento de proximidade. O que lhe vou perguntar vai exatamente ao encontro a isso. Até que ponto a morte do docente universitário revela um sentimento de insegurança pública na nossa cidade capital, sobretudo? Primeiro, endereçar a família enlutada, os meus sinceros sentimentos de pesar, a comunidade académica, de modo particular a Universidade de Gregório Semedo, tanto onde serviu, e as outras instituições, da qual também contribuiu pelo país por via destas instituições, e aos angolanos. Portanto, a família porque perdeu um pilar, a todos porque era um instrumento importante para aquilo que se desejava, tanto desenvolvimento académico, para a academia, resolução de problema para a sociedade. E, portanto, fazendo das minhas palavras as palavras do doutor, das palavras do doutor Olívio as minhas, não é em pouco tempo que se forma um professor doutor. E um professor doutor não qualquer, um professor doutor da qualidade, da dimensão do professor Laurindo Vieira. Portanto, nós, a título comparativo, temos poucos em Angola. Depois do Dr. Jeca Jamba e outras individualidades que perdemos, temos poucos profissionais como o professor doutor, que infelizmente perdemos. Indo diretamente à questão, eu gostava de fazer uma outra reflexão que parece-me ser importante para responder à sua questão, e vou responder nesta primeira reflexão. A primeira pergunta é: este ato foi mesmo perpetrado por delinquentes cujo objetivo único era apropriar-se dos haveres do professor Laurindo Vieira? Portanto, se for positiva a resposta, portanto, se a resposta for sim, aí sim vamos responder à questão que me coloca. Portanto, vamos chegar
vamos chegar a concluir que os níveis de segurança, pronto, de insegurança estão altos. E para isto a conclusão única é de que as autoridades de segurança perderam o controle da situação. Portanto, só podemos chegar a esta conclusão. Porque não é possível que os meliantes sofistiquem a tal nível a sua forma de praticar o crime num país que tem autoridades de segurança, tanto que prometeram aos cidadãos que garantiriam a sua segurança. E, portanto, há um poder político e é sobre este poder que os cidadãos garantiram um dos seus direitos principais, que é a segurança. Portanto, viver em segurança. Dizia o doutor Olívio no início, portanto, aqui ninguém está seguro. Portanto, corremos o risco de irmos nos deitar na nossa cama e acordarmos na rua. Por quê? Porque ninguém está seguro. Corremos o risco de, a qualquer altura, passa na rua, é baleado. Porque ninguém está seguro. E porque isto está a ser tratado até com normalidade possível. Portanto, esta aqui é uma reflexão que temos de fazer. E hoje nós temos que exigir já das autoridades, não respostas assim, paliativas, como se fosse uma galinha que morreu. Não, nós temos que ter respostas concretas. O que é que aconteceu? Há quem diga, não, mas depois vai-se averiguar, vai-se fazer investigação. A pergunta é, em Angola como é que se faz investigação? Aí naquela zona nem tem câmera de segurança. Onde é que vão encontrar? Quantos outros crimes aqui nos bairros acontecem à luz do dia? E, pura e simplesmente, a polícia perdeu o rastro dos indivíduos e nunca mais são apresentados. Portanto, esta é uma reflexão importante que poderíamos até direcionar às autoridades de segurança, que é importante ter atenção a isto. A outra questão tem a ver com o seguinte: será que este crime foi mesmo perpetrado ou não terá sido perpetrado por forças ocultas cujo interesse o Dr. Laurindo, a pessoa do Dr. Laurindo prejudicava ou ameaçava? No meu entender, esta é a hipótese mais próxima. E eu me explico. A forma como acontece o crime, os elementos, não do crime, mas os elementos que podem ter contribuído para isto, nos leva a entender que esta possibilidade é mais possível. Primeiro, foi indubitavelmente praticado por pessoas altamente treinadas. Portanto, a forma como foram atiradas as balas, nota-se claramente que não é um amador qualquer. Portanto, são especialistas. Não é um delinquentito qualquer que poderia praticar o crime naquela forma e limpo. É assim que o termo é mesmo utilizado. E limpo, quer dizer, não deixar rastro no meio, na via pública e à luz do sol. Portanto, dá a entender claramente que deve ser uma encomenda. E digo com toda a responsabilidade que as minhas palavras têm, mas a hipótese cai mais para um cenário disto. Doutor Sacato, desculpa interrompê-lo. Quer, com estas palavras, dizer que concorda com as declarações da filha do ex-presidente Tizé dos Santos? Na verdade, são cenários. Eu, por acaso, não acompanhei as declarações da Tizé dos Santos, mas são apenas cenários em como que aconteceu o próprio crime. Portanto, a natureza do crime leva-nos a perceber que não foi praticado por amadores. Portanto, foi praticado por indivíduos. E depois, por que não levaram os haveres? Essa é outra questão que se levanta. Portanto, se o objetivo era levar os haveres, Doutor Agostinho, só para lhe situar em relação às declarações, ou pelo menos aqui um extratozinho só para lhe situar em relação, aliás, às declarações de Tizé dos Santos, não descarta, a filha do ex-presidente, a possibilidade do chefe da secreta angolana, General Fernando Garcia Miala, estar por detrás do assassinato do também conhecido comentador da TV Zimbo,
Exatamente, exatamente. Eu não entraria. Esteve agora em instantes exatamente, disse que exatamente, trata-se de marginais profissionais. Não, Nós estamos a falar de. Pronto, eu não entraria na pessoalização do ato em si. Pois é. Eu faria uma análise, uma avaliação apenas do cenário em si. Por quê? Porque depois levantou-se um outro cima imediatamente. Publicaram as fotografias de um passe do senhor que afinal era consultor dos serviços de inteligência militar. Mas a minha pergunta é um crime neste país um cidadão, até acadêmico, na qualidade do professor Laurindo, ser consultor dos serviços de inteligência? É aqui onde se coloca a questão. E portanto, A pergunta que você fez, queres que eu responda essa pergunta? Não é pecado, também não é crime. Faça favor. Mas o serviço de inteligência em Angola tem uma fama negativa. E que as forças de defesa e segurança em Angola pouco ou nada fazem para acabar com essa fama negativa. Em 77, quando 27 de maio, quem matou as pessoas era o serviço de inteligência, era da DISA, que era a atual estrutura da inteligência. Havia brigas no MPLA, que degenerou em morte de quase 100 mil pessoas. Desde essas datas, tudo que eu leio sobre o serviço de inteligência vai até, os livros começam nessa estrutura. E hoje, essa estrutura de serviço de inteligência tem uma fama feia. O serviço de inteligência é feito pelos filhos mais patriotas do Estado. É um lugar onde trabalham pessoas inteligentes, com competência, que arriscam tudo, o melhor de si, sua família, sua vida, para trabalhar para o Estado. Mas em Angola tem-se uma fama, que são os indivíduos que matam, que envenenam, que roubam e que ajudam em praça a manter no poder. É preciso que esse serviço de inteligência se retrate. Porque associar o passe do doutor falecido ao serviço de inteligência fica conotativo. O serviço de inteligência em Angola é uma instituição conotada com o mal. Mas não é verdade que ela seja uma instituição na sua natureza de má. Não. É fundamental para a salvaguarda do Estado. Qualquer Estado do mundo tem isto. Mas em Angola, infelizmente, não. E, portanto, associarem este passe reduz a pressão sobre a polícia e passa a ser um indivíduo mau, do ponto de vista da narrativa que se criou em Angola. Agora, cabe o serviço de inteligência fazer um trabalho para desfazer essa ideia. Por exemplo, Sebastião Martins é um operativo da inteligência, foi ministro do interior e chefe da secreta. Sim, tem livros, Labirintos Mundiais, interessantíssimo. Portanto, tem quadro da inteligência formados no Ocidente, como é óbvio. Acho que aí já há um choque. Eu acho que o general foi grande, por eu acho que a essas questão figuras, quer dizer, essas figuras devem fazer alguma coisa para salvar a imagem deste órgão importantíssimo para qualquer Estado. Mas infelizmente em Angola, este órgão, dito por presidentes de partidos, por jornalistas, por cidadãos comuns, que é um órgão que persegue, que sequestra, que mata, estás a ver? Pessoas comuns que mantêm lá no poder. Eles têm que se retratar com alguma urgência para salvar o Estado angolano. Eu acho que o problema não está efetivamente aí. Os serviços de inteligência não são mau no seu todo. Não são e nunca foram. Com certeza que nunca foram. Sim. Eles têm uma natureza própria, trabalham com questões muito sensíveis para garantir, claro, a integridade, garantir a estabilização, a independência e não só do Estado. E por isso têm caracterizações próprias. O grande problema da nossa realidade é a politização dos serviços de inteligência. Esse é o nosso grande problema. Em vez de servirem interesses nacionais, defesa, salvaguarda da integridade territorial, da democracia do Estado, da soberania do Estado, infelizmente este órgão foi manipulado, foi instrumentalizado. Está mais para servir, claro, os interesses daqueles que detêm o poder político em Angola. Este é o grande problema dos nossos serviços de inteligência. Portanto, existem várias hipóteses, não é? Várias são as deduções sobre a situação, se porventura terá sido, claro, uma situação em que
recomendada, tendo em conta o facto de ter sido consultor, como já disse o Dr. Cicato, do Serviço de Inteligência Militar, ou uma outra hipótese também é que terá sido pura e simplesmente uma fatalidade circunstancial, e claro, várias são as hipóteses que vão surgindo. Portanto, a polícia não confirmou ainda a apropriação ou não dos bens do professor Laurindo Vieira. Estava a ler o comunicado, o que também de uma ou de outra forma retira a precisão da questão e claro, o espaço e o campo de análise que podemos fazer em relação à situação, mas para todos os efeitos é uma questão que põe em causa, claro, a nossa estabilidade, põe em causa uma das tarefas fundamentais do Estado, que é efetivamente a segurança dos cidadãos. O Estado foi criado para preservar, para garantir, para efetivar, para concretizar a segurança dos cidadãos. Se porventura não consegue fazer isso, claro, os cidadãos têm o direito, portanto, como dizia o Thomas, como dizia... mais importante para resolver os problemas do cidadão. Não existe outro. Se esse falha, é o fim da política. Não tem mais, é o fim da política. Se permita-me só mais um segundo. As instituições fazem declarações muito fortes, não podem ser ignoradas. Atenção. O ano passado, o Partido Unita em particular, o Governo Sombra, o Partido Unita no geral, o Governo Sombra em particular, tiveram 3 momentos em que retrataram em debates e aparições públicas o Serviço de Inteligência angolano. Nós não podemos ignorar isto. Eu acho uma atenção muito séria. O presidente da UNITA por 2 vezes e o grupo, o Governo Sombra, numa conferência sobre segurança nacional, abordaram o Serviço de Inteligência. Nós tivemos um debate agora na Assembleia Nacional sobre o OGE e falamos sobre defesa e segurança. Os jogos de defesa e segurança foram justificar o investimento. O general Wambo fez uma questão direta ao ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança, sobre a ciência nas forças de defesa e segurança. E a resposta não foi muito bonita. Foi uma resposta arrogante sobre o ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança, o general faz-me o nome. O general Furtado. General Furtado, pois. Portanto, nós temos um problema nesse país ligado ao serviço de inteligência. Nós não podemos ignorar isto. Não pode ser ignorado. As pessoas que trabalham nesses órgãos são tidas como delinquentes, como assassinos, mas não é verdade. Não é essa a natureza desse órgão. Então, houve uma desvirtualização da natureza desse órgão. E tem que se desfazer essa ideia com a máxima urgência. Com a máxima urgência. Porque não são pessoas quaisquer que vêm a público falar sobre esses órgãos, sobre ações desses órgãos, sobre instituições públicas e privadas, sobre pessoas altamente influentes, com histórico nesses órgãos, que interferem na vida de instituições e de pessoas. Portanto, não pode, do nada, surgir a dizer, com estas declarações, que são muito fortes, e não subir de lado. Atenção. Portanto, para concluir... Muito bem, doutor Agostinho, mesmo já para concluirmos com este primeiro tema, para depois avançarmos com outros. Porque deleguei os meus minutos aos meus colegas. Pronto, sim, como dizia, o facto de se trazer a público, essa passa uma ideia exatamente da tal conotação e de uma espécie de clivagem lá dentro de determinados interesses e pronto, de uma encomenda. São apenas hipóteses. O que nós precisamos perceber, eu acho que este assunto também pode levantar um outro debate, que é um debate da limpagem da imagem dos serviços de inteligência. Nós temos que ter noção que em Angola, os serviços de inteligência, e em qualquer país é assim, os serviços de inteligência, os que trabalham nos serviços de inteligência, devem ser os filhos mais patriotas do país. E devem ser os seus quadros, os seus técnicos. Agora, ser consultor dos serviços de inteligência não interessa quem seja, que tipo de quadro é. Aliás, deve ser orgulho para nós, porque afinal temos aí filhos com competências para o efeito, do que nos alegrarmos porque depois temos um cidadão estrangeiro que é consultor dos nossos serviços de inteligência, que sabe absolutamente nada, é alheio aos problemas do país. Em suma, creio que sobre a morte do Dr. Laurindo, infelizmente,
as pessoas não são substituíveis. Eu digo sempre, não são substituíveis. Nós podemos ter um outro, mas já não será o mesmo. Nós perdemos vários quadros e temos outros, mas não temos esses quadros. Portanto, poderemos talvez ter alguém mais ou menos daqui a 50 anos, 100 anos. Nós perdemos Jonas Savimbi. Para termos um Jonas Savimbi, talvez precisamos de 200, 400 anos. Portanto, quer dizer, sim, então nós temos quadros, pessoas com capacidades que poderíamos acariciar e ver um indivíduo a cair daquela natureza em que caiu, um quadro que tinha muito a dar. Portanto, isso é revoltante para todos. E, portanto, aqui instamos novamente àqueles que têm a responsabilidade de garantir a segurança do Estado, portanto, até de assumir o seu papel concreto. Tá? Isso não tem que ser apenas do discurso, tem que ser na prática. Os cidadãos têm que sentir que estão realmente seguros. Muito bem. Agora 13h50, está em companhia do programa Prova dos Factos. Estamos a olhar para alguns assuntos que marcaram esta semana. Seguimos então com este, que dá conta de que Lionel da Rocha e Luís Nunes, ambos empresários ligados ao partido MPLA, estão entre os nomes envolvidos no negócio das novas chapas de matrículas. A matéria-prima chega ao país pelas mãos de 4 entidades privadas, enquanto a aplicação estão a cargo de outras 80. Parece que, na semelhança dos vidros fumados, o negócio das novas chapas de matrículas está, neste caso, a atrair empresas ligadas a altos dirigentes do partido no poder, Dr. Quilombo. Governa com os seus enriquece também os seus. Ficou provado cientificamente quando o presidente Eduardo dos Santos assumiu a acumulação primitiva do capital na Assembleia Nacional. Isso é que tem que ser dito. E, portanto, é de lei do investimento privado que as pessoas ligadas ao MPLA são as pessoas que têm acesso à riqueza. E o MPLA faz isso um hino, ok? É interessante essa questão, porque, vamos a alguns números. O parque automóvel angolano, em 2013, só Luanda tinha 2,5 milhões de viaturas. Em 2019 falava-se em país todo em quase 5 milhões de viaturas. Essas viaturas têm que ter matrícula, não é? Como é óbvio. E há um dado sobre seguros que de 2021, dos 4 milhões de viaturas, só 15% tinham seguros, o que é um outro mercado. Colocar chapa de matrículas, trocar chapa de matrículas para 4 milhões de viaturas é um grande negócio. Pelos preços que se apresentam, é um grande negócio. Isso vai durar 2 anos, não é? A transição para esta chapa de matrícula, que é no âmbito também de um protocolo da SADC, não consigo agora precisar, estive a ler isso ontem, e que visa melhorar, garantir melhor segurança dos veículos e intensificar o mecanismo de monitorização a nível da SADC. Uma matéria que está com bons dados aqui no Novo Jornal. O jornalista Onélio Santiago e Teresa Fuquiada que fizeram essa matéria e que trouxeram aqui nomes de pessoas ligadas, portanto, ao MPLA, pessoas politicamente expostas, como governadores, políticos que são empresários. Esse é que é o problema. E fala-se, por exemplo, do Luís Nunes, que é uma pessoa muito conhecida, que é um empresário ligado ao Matapalo, que vem da Huila, agora está em Benguela. Fala-se, por exemplo, de uma outra figura, portanto, ligada também, Leonel da Rocha Pinto, ligada também a questões empresariais, sobretudo ele teve ligado aos petróleos. Eu vi muito na zona da Boa Vista, aí na base da Sonilis. Portanto, figuras ligadas ao MPLA, maioritariamente. O jornal traz dados, por exemplo, que Leonel da Rocha Pinto, Luís Nunes, 2 camaradas do MPLA estão associados ao processo. Primeiro, através da Controle Auto, integra a lista de 4 entidades que vão mandar na fase de importação da matéria-prima, ao passo que o segundo, por via da Socopeças, portanto, que é uma empresa, faz parte do grupo de 80 instituições habilitadas a tratar a produção e aplicação das novas chapas de matrícula. É uma atividade, as chapas de matrícula normais, que não são estas, praticadas por um número que se conserva de cidadãos, sobretudo nos mercados. O mercado dos Correios é o mais conhecido, e tantos outros lugares. Sem os requisitos agora exigidos
que tem que ter um microchip, questões de segurança. Por exemplo, fala-se aqui que a importação de uma chapa de matrícula desse tipo vai custar de 24 a 25 dólares. A importação de uma chapa. Portanto, ela depois é importada, é transportada, é alfandegada, e no final deverão custar os tais 50 mil kwanzas, que depois, ou mais, que depois foram registrados para 38, ou coisa parecida, por defeito. Portanto, eles alegam que é um negócio que vai ser detido por um grupo específico de pessoas. Aqui há dois elementos fundamentais das políticas públicas. Um governo sério identifica o problema, licencia as empresas, por via do concurso público, como é óbvio. Há aqui uma empresa que tem 30 anos, e é por isso ser anônimo, 30 anos de casa, de exercício dessa atividade, que disse que não houve, duas deles disseram que não houve concurso público. Quer dizer, houve mesmo indicação, aquilo que nós já conhecemos. Há aqui, por exemplo, um indivíduo que está há 10 anos nessa atividade, que ele disse que se o dia for bom, ele pode fechar 60 mil kwanzas por dia. Um informal, portanto, um indivíduo que está aí no mercado, que tem 5 filhos. Como ele, há milhares de indivíduos a prestar essa atividade, que não são empresários, ou até podem ter uma empresa pequena, mas que vão ficar à margem deste filé mignon, conforme dizem os economistas, de 4 milhões de viaturas que vão ter que mudar nos próximos 2 anos, de chapas de matrículas antigas para novas chapas de matrícula, que é mesmo um grande negócio, é preciso que se diga. Se fizer umas contas básicas de 40, 50 mil kwanzas, que é o preço que surgiu, para 4 milhões de unidades, é um grande negócio. E é assim que se enriquece as pessoas, infelizmente. Me refiro à forma. Como é que se distribui riqueza nos estados? Por via dos bons salários, sobretudo, por via das políticas públicas e por via do acesso a estas oportunidades. Se existem angolanos a prestar esse serviço, o Estado tinha que montar uma forma de cada um destes poucos ou muitos ter pelo menos um seu quinhão. Vai fazer 10 mil, vai fazer 5 mil, vai fazer 40 mil, é para fazer 100 milhões ou 100 mil. Em 4 milhões, só 80 empresas que têm acesso. Não interessa se a importação desse material é caro. Quem tem que dar solução é o Estado, por via de uma política pública portanto, concreta, e dividir estes 4 milhões de matrículas de viaturas, que cada uma, atenção, 4 milhões de viaturas, 2 chapas de matrícula. Portanto, eu acho que é uma das formas até o acesso a este negócio é uma forma de distribuição de riqueza. Vai-se destruir empregos, como é óbvio, vão-se reforçar outros dos que já existem, porque depois de 2 anos, portanto, eles vão continuar a emitir matrículas, mas não no número e no valor que se vai fazer ao longo destes 2 anos que começou no dia 10. E outro problema é o número de empresas que são chamadas aqui, e eu vou ter mesmo que ler. Portanto, diz aqui, o essencial é uma investigação do Novo Jornal que permitiu ainda apanhar empresas como Multitrading, de que é sócio com 33% dos direitos, o atual número 1 da inspeção da Polícia Nacional, portanto, vem aqui um polícia, e um alto polícia, não um polícia qualquer, não é polícia de giro, pelo menos. Depois, o comissário Inocêncio de Brito, que aliás já esteve entre as 24 firmas habilitadas para mandar no polêmico negócio dos vídeos fumados. Houve uma questão relacionada com os vídeos fumados e essas pessoas também apareceram nesse negócio. E traz ainda, por exemplo, aqui, ainda Leonel da Rocha Pinto, como grande nome entre as 4 empresas, e estão aqui os nomes: Control Auto, Leaf Front, Tecnáfrica e Globasol, licenciadas para o direito de trânsito e recursos rodoviários. Portanto, está aqui 80 instituições inscritas que não houve concurso público, segundo o jornal, Novo Jornal, na matéria que foi uma matéria de investigação. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito vai, portanto, ser a estrutura que vai coordenar esse processo todo, e, no final, teremos novos ricos, ou pessoas que se vão enriquecer mais, criando naturalmente um grande fosso entre ricos e pobres. O normal, o acertado, o assertivo seria haver um processo transparente e que os pequenos empresários, essa é que é a minha preocupação. Por exemplo, esse indivíduo faz 60 mil coisas por dia, tem 3 ou 4 funcionários. 60 mil coisas por dia, vezes 4 semanas. Portanto, é muito dinheiro, é um bom dinheiro para pagar impostos, pagar salários. Se ele ter, nos próximos 2 anos, 10 mil matrículas, esse indivíduo vai se realizar. Vai realizar a vida dos seus funcionários. É assim
que nós fizemos ciência política, sobre políticas públicas, aprendemos a distribuir a riqueza. É por via dos bons salários, por via das políticas públicas, bons hospitais, boas estradas, portanto, boas escolas, enfim, e também por via dos bons empregos, que vão dar bons salários, e por via dessa oportunidade, que são 4 milhões de viaturas no total, que é o Parque Automóvel de Luanda, de Angola, segundo a DNVT. Imagine que o nível dos congressos tem, por exemplo, 10 mil chapas, 5 mil chapas. E estamos a falar de grandes praças, estamos a falar de Luanda, Benguela, Huila e Uambo, onde juntas congregam praticamente 80% da população de Angola. Muito bem. A palavra agora ao Dr. Gilson. Dr. Gilson, ainda sobre as novas chapas de matrícula, assunto para o qual, aliás, estamos a olhar. Pequenos comerciantes que se dedicavam à produção e aplicação de matrículas de forma informal lamentam a medida da polícia por supostamente os empurrar para o desemprego. O Dr. Quilombo disse há instantes que o Estado devia encontrar formas de incluir os pequenos comerciantes que se dedicavam à colocação de matrícula neste novo negócio. Claro, não tem como, infelizmente, não lamentarem. Porquê? Porque, com certeza, a ser efetivada mesmo essa questão das novas chapas de matrícula é efetivamente uma morte total destes nossos irmãos que, claro, sobrevivem com a prática informal da produção das chapas de matrículas. Portanto, eles não têm alternativas senão lamentar. E com certeza, porque num período de 2 anos, infelizmente, vão ter que encontrar o que fazer de novo, né? Vão ter que procurar mecanismos outros para as suas sobrevivências. Portanto, essa questão das chapas de matrículas leva-nos àquilo que efetivamente o Dr. Olívio estava a fazer referência, que tem que ver com as políticas públicas dos Estados, né? Como é que se devem, de concreto, gizar as políticas públicas do Estado. Para quem nos está a ouvir, as políticas públicas têm que ver com as ações, com as atividades que os Estados desenvolvem de modo, claro, a demandar propósitos, objetivos que promovem efetivamente o bem-estar, a redistribuição da riqueza de um determinado Estado. E no ato da concessão das políticas públicas, é importante que se identifiquem efetivamente os reais problemas dos cidadãos. Claro que há uma diretiva da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, no caso a SADC, que apela para a produção de chapas de matrículas que visam, claro, maior segurança e eficiência na identificação de possíveis furtos, roubos e tudo mais, garantindo assim maior segurança rodoviária. Mas é importante olhar para aquelas que são as nossas prioridades, aqueles que são os nossos problemas de forma muito comum. E portanto, você olha para essa questão das chapas de matrículas que, como disse, e bem, claro, o Mateus Rodrigues, penso eu, porta-voz da Polícia Nacional, que elas serão emitidas com base na toponímia em vigor no país e nas referidas províncias. A questão que nós colocamos, nós temos vários problemas, claro, ligados à denominação dos bairros, ruas, residências, localização, mas como é que isso vai ser possível enquadrá-lo, claro, no chip da chapa de matrícula que vamos ter? Se a nossa realidade é esta, né? Existem bairros que até nem têm denominação, nós vivemos em residências sem números e sem, claro, a identificação da zona, área, bairro ou comuna. Portanto, o que de uma ou de outra forma faz-nos perceber que o problema não é este. O problema era efetivamente ver essas questões da toponímia do Estado, ver as questões ligadas, claro, problemas como prioritários, ver as questões ligadas, portanto, com as vias públicas, com as estradas, e, claro, depois é que se devia pensar num outro contexto, claro, depois de se ter ultrapassado esse problema, podia-se pensar, claro, na concessão de chapas de matrículas com todos esses pormenores, e que de uma ou de outra forma revelam, claro, que ainda continuamos a promover ao nível do Estado políticas públicas que não concorrem para a garantia da concorrência, porque até onde nós sabemos não nos
foi dito nada do ponto de vista público sobre quais os critérios, que elementos tiveram em conta no ato da contratação pública para identificarem, por exemplo, as 4 empresas. Por quê? Porque são exclusivamente 4 empresas que conseguiram garantir o direito de importação da matéria-prima para a produção das chapas de matrícula. Refiro-me, por exemplo, à Control Auto, que da propriedade de Leonel da Rocha Pinto, a Globaso, a Tecnáfrica e a Life Trend. Essas 4 empresas são aquelas que terão o direito de importação. E, claro, as outras 80 empresas vão ter, claro, o direito de produção da chapa de matrículas. E veja, das 80 empresas, 41 vão operar pura e simplesmente em Luanda. Por quê? Porque, primeiro, é a capital do país, efetivamente, é o centro com maior densidade demográfica e com certeza também o maior volume de negócios e de enriquecimento, claro que existe, tendo em conta as oportunidades em Luanda. Mas há aqui um problema relacionado com essa questão, que é o facto de, infelizmente, isso é mais para promover um enriquecimento de uma clique de empresas, né, que efetivamente não são alheias à política do Estado, ou seja, não são alheias àquela elite que detém o poder político em Angola. Por outra, ela infelizmente anulou completamente a lei da concorrência, né? Por não ter havido uma contratação pública, um concurso público claro, rigoroso, aberto, em que todas as empresas possíveis com capacidade e condição que pudessem se candidatar e, claro, depois disso passarem ao crivo da seleção, tivessem a oportunidade também de entrar nesse negócio. E isso, de uma ou de outra forma, anulou a concorrência. Por outra, como fez referência ao questionar-me, efetivamente, que vai matar os pequenos comerciantes, né? Os informais, infelizmente, vão ter, como já disse no início, de encontrar outras formas de sobrevivência. E mais do que isso, claro, põe em causa aqui a questão ligada ao doing business, né? Claro, nós estamos constantemente a apelar que é preciso fazermos muito para garantir um ambiente real de negócio, mas com isso não é possível. Por quê? Porque há sempre interferência de atores políticos ao nível do empresariado. Por isso é que em Angola é muito difícil fazer uma distinção entre quem é o político e quem é o empresário. Eu lembro-me de alguém ter dito isso no ano passado, quando veio o presidente Emmanuel Macron no ato de um encontro com os empresários angolanos, em que um empresário ficou boquiaberto que, quando foram reunir, claro, já tinham passado as formalidades políticas, encontro com o presidente da República e com os políticos angolanos, mas no momento de reunir com os empresários num outro período, quem apareceram foram as mesmas pessoas que estavam na reunião de cor mais político. Então perguntou, quem é o empresário? Se o empresário com quem estava a dialogar era o político com quem já havia conversado de manhã. Portanto, isso claro, é um dos nossos grandes problemas e que de uma ou de outra forma põe sempre em causa o nosso desenvolvimento, põe em causa, claro, a garantia do concurso público, põe em causa a construção do doing business e efetivamente põe em causa uma interferência quase que total do poder político no mundo empresariado. Portanto, alguém entendeu que deve enriquecer algumas pessoas e pensou efetivamente nisso. Por isso é que boa parte das empresas que estão ligadas a esse negócio de chapas de matrículas são pessoas que até já tinham ligações com a questão dos vidros fumados no ano passado, que infelizmente não passou ao crivo popular por conta da pressão pública e tiveram que recuar. E parece que dessa vez não há tendência de recuar e haverá mesmo aqui um enriquecimento, claro que não é legal, não é o moralmente aceite de muitas pessoas que terão o privilégio de lidar com esse negócio. Doutor Agostinho, esta alteração das novas chapas veio em boa altura, já que, segundo o Dr. Gelson, temos ainda sérios problemas de toponímia. Não, veio em boa altura. Para quem vai fazer dinheiro, claro. Isto para os políticos que são empresários. Portanto, aqui nesse país temos dificuldades sérias
de saber de concreto quem faz o quê. Infelizmente, prioriza-se sempre pessoas de conveniência, amigos, conhecidos, prontos. Os que fazem parte do leque de pessoas próximas, familiares, entre outros. Creio que a tal história da conveniência, da melhor chegada desta, é mesmo só para justificar, porque havia a necessidade de justificar. Porque nessa altura, sabe o que é que precisa-se até? Precisa-se de farda para a polícia. A polícia precisa de fardamento, a polícia precisa de condições. Isso sim, portanto, isso aqui precisa de ser a boa altura, precisa-se de outras condições melhor do que chapa de matrícula. Claro, com toda a importância que isso tem, mas vejo mais aqui um desejo econômico do que facilitação como tal. E, pior ainda, essa informação que os meus colegas apresentam passa a ser mais grave ainda. Por quê? Porque se um cidadão tem uma pequena empresa, tem um pequeno negócio que já lhe dá algum rendimento, imagine aquele indivíduo retratado aqui pelo jornal, pelo Novo Jornal, que ganha 60 mil kwanzas por dia. Portanto, este indivíduo tem mais de 1 milhão de kwanzas em cerca de um mês. E, portanto, é dinheiro suficiente para pagar os seus trabalhadores e pagar os impostos, exatamente. Portanto, e ter lucros para acumular alguma riqueza. Tem algum. Também tem direito como cidadão. Portanto, agora, isto que se está a cometer, portanto, eliminar estes até poderia ser considerado um crime também. Por quê? Porque se está a tirar o direito de cidadãos que já estavam formalmente estruturados, e é isso que precisa o país. Precisa de cidadãos organizados, que são esses, que criaram um capital mínimo para poder trabalhar, contrataram seus trabalhadores, agora são obrigados a ter que despedir os seus trabalhadores, e estes trabalhadores não sabemos quais são as consequências. Por quê? Porque eles alimentavam famílias. Temos candidatos a potenciais delinquentes, indivíduos que terão que procurar outras formas de sobreviver, e essas formas, a realidade nos disse que nem sempre são lícitas, e portanto é novamente o Estado a criar problema para si. Portanto, um problema que estava resolvido, com o pretexto de que quer organizar, modernizar. Essa conversa sempre que não creio que ajuda melhor. Eu acho que as autoridades tinham a oportunidade de fazer melhor, ainda têm a oportunidade de fazer melhor como? Manterem essas empresas. Portanto, a par das empresas, estas empresas que foram, não se cederia contratadas ou que foram convidadas ou indicadas, portanto, a par dessas empresas, o Estado tem a oportunidade de deixar o mercado livre. Deixa o mercado ele próprio decidir. Não tem de ser o Estado a dizer quem deve fazer. Portanto, deixa o mercado ele próprio decidir, cria requisitos para quem vai praticar esse tipo de negócio, mas deixe que as empresas tenham capacidade de fazer. Quem não tiver, claramente que não vai entrar, mas acima de tudo estão aí as leis que passassem por concurso público. Nós estamos a falar de um assunto que tem a ver também com a soberania nacional. Portanto, em suma, creio que a única que podemos lamentar é exatamente o facto de haver cidadãos por isto irem novamente para o desemprego. Sim, doutor Quilombo, vou já aproveitar também para lhe perguntar se, a seu ver, esta alteração de chapas de matrículas não vai... A pergunta que eu lhe quero fazer, estou só aqui a organizar bem o meu pensamento para lhe fazer perceber, mas a pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte: não trará benefícios, a seu ver? Não era o momento, não trará benefícios? Estamos a falar de uma medida muito mal concebida. Bem, o que nós estamos a discutir não é o benefício da chapa de matrícula, é a falta de transparência no negócio da chapa de matrícula. Muito bem. Ela é fundamental enquanto uma medida de prevenção e que ajuda a polícia
a monitorar as viaturas porque traz um chip, traz maior segurança. Ponto 1, isso é um ponto fundamental. O Estado decidiu aderir a um pacote, também quando lhe apetece, né? O Estado angolano é subscritor de é signatário de vários processos internacionais, como o de Moçambique 2003 sobre a agricultura, que obriga o Estado a investir em 10% da agricultura, 10% do seu OGE, a agricultura. O de Dakar sobre a educação, e o de Abuja sobre a saúde. O Estado angolano nunca esteve interessado em fazer isso. Interessou-se agora no outro protocolo da SADC relacionado à medida de segurança sobre a chapa de matrícula. Ok, muito bem. Agora, tem de salvaguardar, enquanto Estado, no exercício do cumprimento deste protocolo internacional, empregos. Aliás, o maior problema da Angola nesse momento é a falta de emprego. A pobreza. Ok? Então, o Estado responsável devia ter alinhado contra esse aspecto. Existem quantos angolanos a praticar essa atividade? X. Nós temos quantas chapas de matrícula para alterar? 4 milhões. Vamos dividir esses 4 milhões por todos. Ainda que uns teriam mais capacidade, mas é preciso terceirizar algum serviço para não se perder. Porque o que vai acontecer? Com o encerramento dessas matrículas, que devem ser feitas por uma empresa específica, porque importa a matéria-prima da Bélgica, os países europeus, que eu li aqui no Bélgica, Alemanha, alguns países, que eu li aqui no documento, que muitos pequenos produtores não têm essa capacidade de importar essa matéria. Era preciso encontrar dentro do segmento do negócio de matrícula uma forma de garantir que o Saluce, que o Cicato, que o Olive, enquanto pequenos produtores, tenham acesso a mínimo. Olha, nós vamos importar, mas quem vai fazer as letras é o fulano. Portanto, é isso que nós nos referimos. Agora, não é criar o que se criou. Ok, muito bem, 40 empresas ou 80 empresas, e o resto? Vamos criar um outro exército de desempregados que vai precisamente para o mesmo Estado, ok? Sob o governo que exerce o poder executivo do Estado. Portanto, isto é que nós estamos aqui a nos referir. E há um outro elemento que eu acho que não se teve em conta, que tem que ver com o facto de determinadas províncias, como é o caso de Cabinda e outras, que terão, pura e simplesmente, uma empresa, um único local, onde serão produzidas as chapas de matrícula. Veja, veja como é que isso vai, portanto, se desenrolar, né? A ideia dos oligopólios, né? A ideia de que há determinadas empresas, há determinadas figuras que devem ser efetivamente privilegiadas. E aqui, claro, matamos o princípio da economia de mercado. É importante, como disse o Dr. Cicato, que o mercado ele age por si mesmo, né? Atue tendo em conta as circunstâncias, as exigências, as demandas do próprio mercado. Não pode efetivamente haver sempre interferência do poder político no mercado. Ou então, é importante que precisemos o modelo econômico do país. Somos, afinal de contas, uma economia de mercado ou somos uma economia planificada, né? Isso aqui de ter que indicar empresa Y, empresa X, leva-nos, por exemplo, aos planos os planos quinquenais, né? Os planos da economia planificada de Stalin, Joseph Stalin, não é? Isso define as quantidades a produzir, define quem deve produzir, como é que vai vender, para quem vai vender, que quantidades, quais serão os preços. Portanto, isso não contribui efetivamente para uma redistribuição melhor da riqueza do país. Portanto, aqui, com certeza, em relação a isso, fica o apelo às autoridades no sentido de reverem isto. Era bom que, por exemplo, empresas de Cabinda, empresas mesmo do Mochico, do Alunda Norte, pudessem também concorrer, tendo em base, claro, critérios claros, transparentes, imparciais, bem definidos, mais do que continuarmos a privilegiar o princípio dos monopólios, que com certeza não vão proporcionar desenvolvimento para o país. Muito bem. 14 e 18 minutos, está a acompanhar o programa Prova dos Factos. A SICSO agora sintonizou a Rádio Desportar. Obrigada por nos ter, aliás, escolhido para passar a tarde de domingo.
Estamos a falar sobre assuntos que marcaram esta semana com os nossos convidados em estúdio, o Dr. Quilumbo, Olívio Quilumbo, Dr. Gilson, também o Dr. Agostinho Cicato. Vamos então seguir com mais um assunto. Isabel dos Santos, na Berlinda, novamente, como se costuma dizer. PGR remete a tribunal o processo de Isabel dos Santos. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Grosch, disse que um outro processo que envolve a empresária e filha do ex-presidente da República deverá ser remetido a tribunal no primeiro trimestre deste ano. Em causa está o processo relativo a uma denúncia sobre transferência de mais de 38 milhões de dólares para empresas controladas por Isabel dos Santos após ter sido exonerada do cargo de PCA da Sonangol, petrolífera estatal. É importante aqui referir. Bem, muito recentemente, importa também aqui avançar, o Tribunal Britânico congelou cerca de 670 milhões de euros controlados por Isabel dos Santos na sequência de um conjunto de ações movidas pelo Estado angolano. Podemos afirmar, Dr. Cicato, vamos começar por si, porque a palavra em instantes esteve com o Dr. Gelson. Dr. Cicato, podemos afirmar que começa definitivamente a cair o império de Isabel dos Santos? Eu não creio. Não creio que comece a cair o império da Isabel dos Santos. Creio que começa a fase mais cansativa deste processo. Portanto, desta litigância entre o governo angolano e a empresária Isabel dos Santos. E por que é que eu digo isto? Porque eu olho para o calendário político e vejo 2017 amanhã. Aí 27 amanhã. E, portanto, em 2027 amanhã, todos os cenários políticos vão mudar e nos tribunais também. Eu digo, qualquer que seja o presidente da República, depois do presidente João Lourenço, portanto, que tenho segurança que já não será presidente em 2028, porque a Constituição proibirá, portanto, a partir desta data em que o presidente João Lourenço já não é, o presidente que vier, seja ele quem seja, Adalberto Costa Júnior, um outro candidato do MPLA que ainda não conhecemos, Benedito Daniel, eventualmente, ou um outro candidato também que venha do seu congresso, Nimia Simbi, entre outros, qualquer um desses que vier, automaticamente vai tratar de modo diferente o processo Isabel dos Santos. E não digo tratar na pessoa do presidente, mas a sua administração vai tratar de modo diferente o processo Isabel dos Santos. E, tratando-se mesmo de processos judiciais, com a complexidade que esses processos têm, eu não tenho muita esperança que isto encerre agora, isto se complete agora. Muito pelo contrário, eu ainda entendo que isto poderá vir a agudizar mais aquelas lutas que nós já assistimos ao longo destes anos, bastante cansativas, de um lado o governo, de um lado os filhos do antigo presidente José Eduardo dos Santos, e depois dividirmos a sociedade ao meio, uns com a tese da perseguição, outros com a tese de combate à corrupção. No final do dia, fazemos as contas, o dinheiro afinal não apareceu. A PGR está com o dinheiro todo. O cidadão não recebeu nada. Espere então. Alguma coisa está a andar mal. Então o combate à corrupção está a acontecer, está-se a perseguir os tais ditos marimbondos e não sei lá que, as Isabéis incluídas. E o dinheiro está onde? Portanto, quando fazemos as contas, aliás, ouvimos no final do ano passado, o governo a dizer, olha, não, o dinheiro não está aqui, não está no banco. Está onde então? Está na conta da PGR. Panzeira, combinado era este. Está a ser assim. Vão nos dando rodeios e tal, e no final do dia o dinheiro não vai chegar. É o mesmo que está a acontecer. Eu não acredito que a Isabel dos Santos, que conseguiu sobreviver 5 anos, até agora, porque está em algum país qualquer, não sei precisar, mas está em algum país qualquer, que terá eventualmente durante esses 5 anos criado outro império de negócio que tem, que venha a desmoronar com um processo, esse processo de transferências aqui que aconteceu, né? Portanto, depois do seu consulado. Portanto, é minha percepção. Apesar de que mantenho ainda a tese anterior em relação a Isabel dos Santos e os filhos de José Eduardo e os outros,
e os outros indivíduos ditos marimbondos, eu tenho uma posição muito diferente dos outros. Eu sou daqueles que defendem duas teses. A primeira, uma reconciliação interna, porque a única forma de se resolver isto é as pessoas encontrarem-se, se reconciliar. Portanto, se quem traiu Jesus mesmo depois acreditamos que está no céu, portanto não estou aqui a ver que as pessoas que tenham alguma contenda, e principalmente esta financeira, não venham a receber algum perdão. Esta é a minha defesa particular. Para terminar, em relação a isto, a outra tese que eu defendo é a de que nós tivemos pessoas no país que realmente apropriaram-se do erário. E se isto for provado, entre estas pessoas, temos que distinguir o gatuno mau e o gatuno bom. Portanto, o gatuno que tirou o dinheiro todo foi criar impérios nas ilhas, não sei lá de quantas, do mundo todo, e está a enriquecer aqueles povos, empregou cidadãos lá, e quando os seus cidadãos aqui sofrem, este sim, este deve ver a mão pesada. Agora, empresário, que para além de ter tirado, claro, tirar é sempre tirar, mas também investiu cá, claro, há atenuante para este tipo de... Portanto, esta é a minha posição. Doutor Quilombo quer intervir? Até que ponto partilha da mesma opinião? Mas amigo, vamos ter que ser concreto. Então, mas um indivíduo que roubou do Estado e investiu no outro país, e um indivíduo que até investiu também aqui, quer dizer, são iguais. Ambos roubaram, está tudo bem. Mas Isabel dos Santos não é uma santa, atenção, não é uma santa. Essas pessoas prejudicaram o Estado de forma incalculável. Temos que reconhecer isso. Prejudicaram o Estado de forma incalculável. O patrimônio de Isabel dos Santos era um patrimônio idêntico ao senhor que é o dono da Huawei, 3,5 mil milhões de dólares. Mas o dono da Huawei é influência no mundo todo, porque o seu telemóvel está entre os 5 mais usados no mundo. E o que aconteceu em Angola foi o contrário. As pessoas acumularam riqueza, sim, mas prejudicaram fortemente o Estado angolano. E nós estamos a pagar por isso hoje. E devia ter havido uma interpretação diferenciada. Eu já disse várias vezes que, para mim, a corrupção agora tem que ser combatida com terror. E houve um país em que isso aconteceu em um mês. O príncipe da Arábia Saudita recuperou 100 bilhões de dólares. Colocou todo mundo na cadeia, ponto. E o dinheiro apareceu. Vamos ter eleições antecipadas. Claro, aí não é uma democracia. Claro, Angola é uma democracia. Com a devida aspas que a própria democracia Angola merece. Porém, por exemplo, a engenheira Isabel dos Santos não é dona da Unitel. Ela tinha participações na Unitel na ordem de 25%. E tinha outros indivíduos com participação também. Um deles é o general Leopoldo Fragoso do Nascimento, que foi obrigado a vender a sua participação. Obrigado, eu preciso dizer isso, obrigado a vender a sua participação. E os engenheiros Isabel dos Santos estão a litigar, portanto, dentro e fora de Angola. Existiram, enquanto o engenheiro Isabel dos Santos foi PCA da Nação de Angola, e antes de ser PCA da Nação de Angola, figuras que fizeram o mesmo e até pior do que ela. O meu interesse está aí. Onde é que estão estes? Que hoje mandam na Nação de Angola. Os nomes são todos conhecidos. Esse aqui é o problema, portanto, não há combate à corrupção, coisa nenhuma. Não há. Mudou-se apenas o maquinista, a máquina está fazendo o mesmo trabalho. Houve até sofisticação. A sofisticação do roubo em Angola está no ajuste direto, por exemplo, João Lourenço. Conforme se diz aí, em Porto através, está a comer sozinho. Então deixa a Isabel em paz. Pois. Se for esse o caso, vamos deixar a Isabel em paz. Quando a pessoa deixar de ser presidente da República de Angola, para aqueles que não conhecem, vão ficar assustadíssimos ou assustadermos com a questão do ajuste direto. O presidente João Lourenço transformou a exceção da contratação simplificada em regra. E há pessoas estudadas em Harvard, Oxford, Yale, Stanford, Universidade Católica, Universidade Agostinho Neto, a defenderem que isso está bom. Serão os mesmos que vão dizer, não, inclusive nós, etc, etc. Portanto, e há documento, a própria Ministra das Finanças chamou a atenção do Presidente da República, fez um documento sobre a questão da contratação simplificada. É um documento público, está aí, vazou, sei lá. Portanto, nós estamos a viver um momento de roubo a mais alto nível. Temos que dizer isso com toda a coragem. Não estou a defender a Isabel, não tem interesse nenhum, nem a conheço. É uma cidadã angolana, como qualquer outro cidadão. Mas ela prejudicou o Estado.
prejudicou o Estado e a justiça tem que ser implacável com ela. Agora tem que ser implacável com ela e com todos que prejudicaram e continuam a prejudicar. O meu interesse maior é esse. Que nenhum cidadão prejudique o Estado em detrimento portanto, em benefício próprio, em detrimento do Estado, quando estiver numa função pública. Essa é que é a visão que eu acho que é interessante. Agora, claro, também concordo consigo, isso não vai dar em nada, no meu entender. Porque a engenheira Isabel dos Santos ganhou, portanto, experiência da gestão dessas questões. Aí, ao nível dela, há uma estrutura criada que trabalha com ela até para animá-la pessoalmente. E quem acompanha as suas redes sociais vê que isso está a acontecer. Portanto, os bens estão a ser controlados a nível internacional, porque ela está a lutar contra o Estado. Tem que se entender também isso. E se ela resistiu até agora, é porque também é forte. Não se pode ignorar isso. Então luta contra o Estado, pá. É um Estado autocrático, um Estado corrupto, dirigido por indivíduos corruptos, portanto, que vão em qualquer parte do mundo buscar o que lhes apetece. Vamos só recuar aqui na história. O antigo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, isso é Nova York, na altura Michael Pompeo era secretário de Estado, que havia mais dinheiro angolano em Miami do que em Portugal, lembram-se disso. O atual ministro da Justiça, Marci Lopes, dissera que não sabia para onde é que o dinheiro angolano estava, lembram-se disso. Isso já foi esclarecido. Eu perguntei, nós perguntamos a nível da Assembleia Nacional, ao representante do Poder-Judicial da República, se os dinheiros do Lusat já repousavam na conta única do Tesouro, porque ele disse que o dinheiro ficou com a Casa de Segurança. E eu perguntei isso, nós perguntamos isso, portanto, ao representante do Ministro da Casa de Segurança. Está-se a recuperar bens, ativos e imóveis. Está onde o dinheiro? No Orçamento do Estado tem que constar uma rubrica recuperação de ativos vindo de ABCD. Consta? Não consta. A senhora ministra da Defesa diz que está a tramitar. Está a tramitar aonde? Esse é que é o assunto, creio eu. No Brasil, Lava Jato, os dinheiros, os carros recuperados são leiloados publicamente e algum dia terá posto em público sobre vidros, prova de bala preparado. Quer dizer, era preciso publicitar combate à corrupção. Está a ser publicitado em Angola? Não, aparecemos, o PGR aparece, fala de números. Está onde esses números? Tinha que se criar, inclusive, uma conta específica para a recuperação dos tais ativos e aquele ser o salva-vidas do Estado. Olha, como aí tem 5 bilhões, aqui está a faltar 500 mil, tira dali. Não é isso, se não é isso, eu tenho 1000 motivos de duvidar da justiça e 1000 motivos de duvidar da capacidade da justiça em caçar exatamente a engenheira Isabel. Embora é um processo que veio em 2018, deu-se muitas oportunidades a ela, e o Estado agora decidiu internamente fazer o julgamento, acho que vai ser o julgamento da revelia, vai levar o tempo que se vai levar. E acho que ela, se calhar, poderá sobreviver. Agora, se ela sobrevive, os que continuam na máquina, quem os vai julgar? Os que estavam com ela antes dela na máquina da Sonangol, quem os vai julgar? Estão aí, continuam lá. E nomes sonantes, indivíduos até com quase 80 anos, continuam lá. Sem desprimor, quem tem 80 anos, meu senhor, por amor de Deus. Sem desprimor, ok? Vai morrer de AVC? Dr. Gilson Salus, qual é a sua perspectiva? Eu pessoalmente, em relação a esse caso da cidadã Isabel dos Santos, eu fico com a percepção de duas coisas: perseguição política, parcialidade da justiça angolana. Mas então, várias são as figuras, vários são os atores políticos arrolados nos variadíssimos processos de corrupção. Por que até agora só dançamos a música de Isabel dos Santos? Não há uma outra música, mas Isabel dos Santos é a única que prejudicou o Estado. Isabel dos Santos é a única que usurpou o erário de todos nós, claro, que permitiria para a construção de infraestruturas que hoje estariam a beneficiar todos os cidadãos angolanos. Pensamos nós que não. E portanto, daí é que o olhar objetivo, rigoroso a esta questão é mesmo efetivamente num único questionamento: vai surtir alguma eficácia isso?
já disseram, claro, os doutores Agostinho Cicato, Olívio Quilombo, Isabel dos Santos vem a resistir durante vários anos e olha, não está a resistir a um combate de um inimigo qualquer, ela está a lutar contra um Estado que é muito poderoso, não é à toa que ela foi condenada na Inglaterra e, claro, mais de 600 milhões de dólares seus foram congelados. Por quê? Porque o Estado assim pediu. O Estado, portanto, criou um processo e, claro, foi pressionando até que ela foi condenada e, claro, os seus valores foram congelados. Para dizer o quê? Para fazer perceber aos nossos ouvintes que Isabel dos Santos não está a lutar contra um inimigo qualquer, está a lutar contra o Estado. E ao estar a lutar contra o Estado de forma isolada, ou seja, sozinha, quando nós tivemos o Luanda Leaks, e no Luanda Leaks, muitas são as figuras políticas que, na altura, exerciam funções ao mais alto nível dos órgãos do Estado. E ainda hoje continuam a exercer funções ao mais alto nível do Estado. E daí, o que é que se passou com elas? Ainda continuam a prejudicar o Estado. Por quê? Porque continuam a exercer funções públicas ao mais alto nível do Estado. Mas por que temos que nos preocupar por simplesmente só com a engenheira Isabel dos Santos, que até, pelo que se sabe, conseguiu fazer alguma coisa para que muitos pudessem sair do nível de indigência que viviam? Por quê? Porque conseguiu proporcionar empregos. Vamos aqui nos lembrar, por exemplo, dos candandos e de tantos outros projetos que, claro, são concessões suas, criação e imaginação sua, quando temos muitos que, de forma gravíssima, prejudicaram o Estado em milhões e milhões de dólares e andam aí, né, com carros à prova de bala, andam aí a desfrutar com este dinheiro e sobre si não pesa nada, sobre si não há processos, sobre si não há não há alegação nenhuma. Portanto, eu penso que ficamos muito mal e essa questão da Isabel dos Santos só faz uma coisa, né? Em vez de enfeitar do ponto de vista estético a nossa justiça, a nossa Procuradoria-Geral da República, ela mais do que isso está a descredibilizar a nossa PGR, que em nome do Estado deve garantir a legalidade, que em nome do Estado deve promover a justiça, mas não o faz. E claro, com esse processo onde só dançamos a música de Isabel dos Santos, não se faz outra coisa senão descredibilizar a nossa justiça, senão pôr em causa a concretização, claro, da corrupção, do combate à corrupção, né? Não se está a combater a corrupção em Angola e, infelizmente, é um projeto fracassado do presidente João Lourenço. Por quê? Porque penso que o erro que cometeu foi ter pessoalizado, foi ter personificado essa política como invenção sua, né? Era importante que todos nós tivéssemos tido a oportunidade de, enquanto angolanos, com espírito patriótico, com todas as outras forças vivas, idôneas, credíveis do país, tivéssemos tido a oportunidade de pensarmos o que iríamos fazer com a questão da usurpação do erário público, com a questão do Estado ter sido lesado por muitos anos. E aí, efetivamente, poderíamos conceber um projeto nacional que talvez fosse, claro, naquilo que defende o Dr. Cicato, de um perdão a estas pessoas e que, claro, desde que tivessem devolvido parte do que ainda era possível, com o qual ainda estivessem ao Estado, a favor do Estado. Mais do que isso, o presidente João Lourenço entendeu que precisava ser mais do que Jesus Cristo, claro, proporcionar um ar diferente aos angolanos e por isso entendeu combater a corrupção sozinho e percebemos que não tem eficácia nenhuma, não está a conseguir diluir a corrupção em Angola. Mais do que isso, o que assistimos, claro, são os níveis mais altos a permanecerem e a serem, claro, criados em relação à corrupção. E, claro, condenamos cada vez mais o futuro dos nossos filhos e dos nossos filhos, né? Como dizia Michael Jackson, né? Eu penso que é isso. Muito bem, já não nos resta muito tempo, vamos assim olhar já para o último assunto selecionado para esta edição do nosso Prova dos Factos. Tem a ver exatamente com o
relatório da Human Rights Watch, que concluiu que a liberdade de imprensa em Angola está ameaçada. O relatório aponta a título de exemplo os sucessivos ataques à imprensa, obstáculos a iniciativas associativas, dentre outros. Dr. Agostinho Cicato. A Human Rights Watch é uma daquelas instituições com credibilidade, tanto que tem a responsabilidade exatamente de velar os níveis da liberdade de imprensa. Eu acredito que para quem conhece a nossa realidade concreta, portanto, nós temos dificuldades sérias no âmbito daquilo que é a liberdade de imprensa. Eu até diria mais, para além da liberdade de imprensa, também a liberdade de expressão, não é? Porque em Angola, até tem de falar com cuidado, porque ou perdes emprego, e é mesmo assim, ou perdes negócios. Portanto, para os empresários, nós notamos até os empresários na hora de fazer determinados pronunciamentos com algum cuidado. Só pena de amanhã a sua empresa não aparecer em concurso ou ser excluído liminarmente. Portanto, é um pouco disto. A partir da altura em que criamos ainda as chamadas alas, não é? Portanto, o ser nosso, o ser do outro lado, agora já é ser do galo, não é? Portanto, os do galo negro e os daqui do outro lado. Portanto, quando te dizem que não é nosso, portanto, é do galo negro. E do galo negro pintam-te tudo a negro. É um pouco disto que acontece com a liberdade de imprensa. Portanto, os nossos níveis hoje estão cada vez mais baixos. Nós precisávamos um pouco mais de liberdade de imprensa. Não há liberdade de imprensa. Isso é um facto. Nós temos de nos recordar que, para além até desta liberdade, até os próprios mecanismos também de liberdade de imprensa, de acesso à própria liberdade de imprensa. Eu estou aqui recordado, acho que a senhora é jornalista e conseguirá ter, portanto, apenas é que o teu trabalho aqui é fazer pergunta, mas concordará comigo que os jornalistas até hoje ainda têm dificuldade de ter acesso às fontes. Mas dificuldades daquela natureza em que o administrador não quer falar, o governador não quer falar, ninguém quer falar. Portanto, mas é ele que tem a responsabilidade de dizer. Portanto, é um pouco disso. E nós, do ponto de vista expressivo, como disse anteriormente, temos essa dificuldade. Eu acho que a Human Rights Watch fez exatamente uma avaliação concreta, uma avaliação real. E seria bom que as autoridades competentes olhassem para este barômetro, que é técnico, é científico também, e revissem. Porque quando esses organismos fazem publicam esses relatórios, é exatamente também com o intuito de os Estados ter de se rever a sua atuação para melhorar. Aliás, temos exemplos, para terminar aqui já, temos exemplos até há dias, ouvimos aquelas notícias sobre o novo jornal, o jornal Expansão, essa tal litigância dessas instituições que querem coartar, eu digo mesmo, aquilo é coartar a liberdade de imprensa e de expressão, portanto, a estas instituições. Portanto, como estas, temos outras tantos. Hoje em dia só tem liberdade de imprensa quem vai bajular. Portanto, aí há liberdade para tudo. Podes falar tudo, de que é para dizer que o cabelo do chefe é o melhor, o chefe quando foi nas Seychelles não gastou nada, aliás aquilo até foi dado, foi o rei David que deixou e depois meteu dinheiro no multicaixa. Portanto, se não falar disso, assuntos do Estado que são classificados como sensíveis, e portanto você pode ter liberdade de todo. Mas se falar de assuntos que os Estados não está a fazer bem, automaticamente aí já não há espaço.
Dr. Olívio, o relatório da Human Rights Watch, aliás, o relatório da Human, lembra que em maio de 2023 o Parlamento angolano votou o primeiro projeto de lei sobre o Estatuto das Organizações Não Governamentais, sobre o qual grupos da sociedade civil afirmam contradizer os compromissos de Angola perante o direito internacional de defender a liberdade de expressão e união. Olha, o documento, o Presidente da República pretende, ou seja, é uma forma de controlo das liberdades, controlar as ONGs que representam um ativo importante, que trabalham com as comunidades no empoderamento das crianças, dos adolescentes, na criação, trabalham com programas relacionados à educação cívica, à democracia, enfim, e o regime teme exatamente que essas instituições se mantenham em Angola e continuam a influenciar positivamente o crescimento da consciência cívica. Esse é o grande objetivo. E o relatório chama a atenção exatamente de uma das medidas do executivo angolano querer controlar o espaço público. E uma das formas de controlar o espaço público é também controlar o espaço da imprensa. E nós estamos a viver um dos piores momentos da imprensa pública angolana. Eu lembro-me em 93, 91, 92, 93, creio, há quem considera, li isso a algures, não, o livro é do senhor qualquer coisa Albuquerque, Cultura do Medo em Angola, você tem esse livro até. E ele fala também sobre isso. Na altura, quem era o homem da informação do MPLA na altura? Era o João Lourenço, o atual presidente da República de Angola. Foi o pior momento. Foi ali em que se começou a regredir consideravelmente. Foi quando surgiu as Oriões, etc. Hoje, o presidente João Lourenço é presidente da República. E desde que se tornou presidente, em 2017, por exemplo, havia dito que a imprensa prometeu que a imprensa será ao serviço da verdade e da liberdade. Hoje a imprensa está ao serviço dele. Completamente ao serviço dele. Por exemplo, ontem teve um deslize na conferência de imprensa, onde ele achou que o nosso jornalismo está bom. Antes, pelo contrário, há jornalistas a serem perseguidos, há jornais a serem perseguidos para encerramento, o jornal Expansão, e o Novo Jornal em particular, em que até foi invadido por 40 indivíduos com cara de poucos amigos que invadiram o espaço de redação, sobre um conflito que existe entre proprietários, etc. Mas que demonstra, naturalmente, que por detrás disso estão outras forças, que não são forças, naturalmente, que querem tornar aquele espaço um espaço plural. E pelo tipo de jornalismo que tem-se feito nestes dois jornais, o Novo Jornal e Expansão, incomoda grandemente o regime. A ousadia, a coragem jornalista que em 2021 o Jornal Expansão, na mão, o Novo Jornal, na pessoa do seu presidente, diretor, ter assinado aquela capa, combater até a exaustão, Geraldo Alberto Costa Júnior, antes das eleições, é uma ousadia ímpar, é um trabalho de profundidade. E, portanto, a partir dali, o Novo Jornal passou a ser um alvo a bater. Portanto, nós estamos a ver, nós temos nessa altura a imprensa manipulada, banalizados, e um processo de ridicularização do Estado. Ou seja, passa-se uma imagem branqueada na TPA, imprensa pública, privada nesse momento, contam-se aos dedos, encostado a bocanhão, espaços que eram privados, passaram a ser públicos. E ainda não passou ao setor público. O Grupo Média Nova, que é o grupo ligado à imprensa mais forte, privado, está na mão do Estado. Já se dignaram fazer um concurso público para liberalizar aquele espaço, para dar acesso ao privado? Não. O relatório só vem demonstrar aquilo que nós já sabíamos. Só vem contar novamente aquilo que nós já sabíamos. A ERCA, que é a instituição que regula, está no fim do mandato, não há renovação do mandato na ERCA há 2 anos. Há uma crispação muito forte entre o seu presidente do Conselho de Administração e um dos seus conselheiros, que é o Reginaldo Silva, que é o jornalista, e que com demonstração de facto que aquela instituição está praticamente a serviço não da defesa do interesse público, mas da defesa do interesse privado. Portanto, nós estamos a viver um momento em que regredimos consideravelmente. É só ouvir os jornalistas internacionais, a senhora da agência Lusa, o próprio João Armando foi assaltado, enfim, em sua casa. Portanto, esses 5 anos foram de regressão considerável. Então não se pode dizer aqui que a imprensa está boa. O relatório da Human Rights só vem nos mostrar aquilo que nós já sabemos. E o presidente João Lourenço foi infeliz ontem
eu não sei se o presidente pensa que é um bom speaker e não é, em falar sem papel, trouxe uma verdade que não é verdade, uma verdade que não é verdadeira. E, portanto, isso custa caro. Vamos ver outros relatores que vão sair do ano passado, vamos ver os outros relatores que vão surgir. Portanto, a trazer uma visão real do que se passa em Angola. O que se passa em Angola é que há, naturalmente, uma vontade inequívoca de se calar espaços plurais. E o Novo Jornal é o último. Os jornais passados, Novo Jornal, são os últimos. Porque têm feito trabalho jornalístico digno de realce. E, portanto, é isso que temos observado. Dr. Gilson Salus, também queremos ouvi-lo a respeito. Bom, quando o nosso amigo Domingos da Cruz escreveu Angola amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, devo confessar que a partida achei que tivesse excedido um pouco. Mas quem olha para a nossa realidade, 2017 até 2023, consegue perceber que efetivamente todos nós fomos amordaçados. Por quê? Porque a defesa e a garantia dos nossos direitos, liberdades fundamentais, cada vez mais caem em desuso, infelizmente. Por quê? Porque há cada vez mais tentativas de aquartar os direitos e liberdades dos cidadãos. Há cada vez mais tentativa de limitar o espaço de intervenção, de atuação, de contestação dos poderes estabelecidos em Angola por parte dos cidadãos. Portanto, não podemos, dizer outra coisa, senão corroborar completamente com o relatório da Human Rights Watch. Por quê? Porque, olha só, por exemplo, nós atualmente temos uma imprensa pública que cada vez mais serve de forma muito mal, pessimamente os cidadãos. Nós nunca tivemos uma imprensa pública ao serviço prioritariamente do poder estabelecido como temos hoje. Nós temos uma rádio nacional que quase é levada ao colo pelo poder estabelecido. Nós temos uma TPA 12... Sim, com certeza, para dizer melhor, nós temos uma TPA, temos uma TV Zimbo, temos uma Rádio Nacional, que fazem todo o trabalho de maquilhagem do poder político estabelecido em Angola. E, portanto, com isso não podemos, claro, dizer outra coisa do que nós estamos num período de ameaça, efetivamente, quer da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de reunião e manifestação. Nós, até o momento, temos cidadãos, temos irmãos angolanos que foram detidos o ano passado, condenados a 2 anos e 6 meses de prisão efetiva, por terem se reunido para dar início a uma manifestação e ainda não tinham levado a cabo, não tinham concretizado a manifestação, mas foram detidos. Sob que acusação? Portanto, não estará aqui mais do que claro a privação do direito dos cidadãos, claro, de reivindicarem, de contestarem o poder político, o poder público estabelecido. Isso mais do que nunca é óbvio, é fatível. É claro que nós estamos num período em que todas as liberdades a todos os níveis estão ameaçadas. Por exemplo, o relatório da Human Rights Watch faz menção às demolições em que não se criaram as condições possíveis para alojarem seus cidadãos, cujas casas foram demolidas. Estamos a nos referir ao Zango e aqui na zona adjacente ao novo aeroporto internacional, Dr. Antônio Agostinho Neto. O relatório faz menção também às forças de segurança que foram implicadas em graves violações dos direitos humanos. Portanto, fala de mortes de cidadãos em fevereiro do ano passado. Portanto, há uma intervenção e, claro, uso excessivo da força por parte dos órgãos de segurança do Estado em relação aos cidadãos. E mais do que isso, o ano passado nós assistimos a uma apresentação pública de uma proposta de estatuto das organizações não governamentais, que é mais do que nunca uma forma de tutelar, de controlar, de gerir à distância uma instituição que por
excelência têm foro diferente, têm atuação própria, que não pode, em circunstâncias alguma, ser tutelada por um poder público. Estou a me referir às organizações da sociedade civil. Essa lei que vai ser discutida num fórum especial ao nível da Assembleia Nacional para a sua aprovação final é uma ameaça claríssima às organizações não governamentais em Angola. Por quê? Porque nela está plasmado um princípio segundo o qual as entidades do Estado, as autoridades estatais podem dissolver qualquer que seja a organização da sociedade civil, sem que passe por procedimentos legais, jurídicos. Não, quando entender, não está a tratar dos interesses que o poder público entender que são os seus, pode eliminá-los. Portanto, nós estamos numa situação a que devemos, claro, corroborar com Domingos da Cruz, que nós estamos todos amordaçados. Estamos amordaçados por quê? Porque não temos uma imprensa livre, não temos uma imprensa parcial, não temos uma imprensa que presta um serviço público de verdade. E isso faz com que, claro, o nosso direito à informação, de sermos informados, fica com lacunas, fica prejudicado. Nós ficamos prejudicados por conta disso. E mais do que isso, nós em 2023 vivemos um período... Vou já apelar ao seu poder de síntese para podermos vou já terminar. Muito bem. Vivemos um período de regressão no que diz respeito à contestação. Os espaços de intervenção pública nossos, infelizmente, foram limitados. Nós estamos a viver um período bastante difícil no que diz respeito ao direito que nos cabe, claro, enquanto cidadãos, de reivindicarmos, de exigirmos que, do ponto de vista da pressão, as autoridades públicas façam, claro, desenvolvam políticas públicas que visam a promoção do bem-estar dos cidadãos, que visam a estabilidade dos cidadãos. E, portanto, isso é um papel que cada um de nós tem de fazer no âmbito da participação política. Isso é um direito mais do que garantido ao nível constitucional, mais do que isso, que é um direito democrático. E, portanto, a nossa Constituição formalmente descreve-nos como um Estado, um país democrático. Portanto, fica mal o país. O relatório é mais do que claro, e, claro, expressa efetivamente aquilo que é, de forma nua e crua, Angola até 2023. Muito bem, estamos agora já na reta final do nosso programa, mas claro, não nos vamos embora sem antes pedir aos nossos convidados que cada um aponte um aspecto negativo e um positivo que terá, a vosso ver, marcado a semana. Vamos começar, pelo doutor, aliás, Olívio Quilumbo. Doutor Olívio, a seu ver, qual é o aspecto positivo e negativo que terá marcado a semana? Muito rapidamente, por favor, já não temos muito tempo. O modo académico, professor, claramente demonstra que as coisas não vão bem. Claro, morrem angolanos todos os dias e os Estados têm que ser mais capazes de fazer com que os seus cidadãos envelheçam. Envelhecer é uma conquista da humanidade, por isso é que se diz que a Europa é um velho continente. Nós temos que ser capazes de fazer com que as pessoas nasçam, cresçam, desenvolvam, envelheçam e morram. O Estado tem que ser capaz de fazer isso. E a forma como morreu esta pessoa, isso é um assassinato, portanto, demonstra o grau de insegurança pública. Este, para mim, é um grande negativo que deve exigir das instituições afins, do Ministério do Interior em particular, esclarecimentos públicos sobre estes assuntos. Muito bem, apontou o aspecto, aliás, negativo, mas não o positivo. Não tive nenhum positivo, nada me chamou a atenção positivamente. Doutor Agostinho Cicato, é a sua vez. Dois negativos e um positivo. O primeiro negativo é exatamente a morte do professor doutor Laurindo Vieira, portanto, uma pessoa com quem lidamos bem nas lides académicas e, portanto, a todos nós abalou, por acaso, até agora está a ser difícil de acreditar. Portanto, assim é a dialética dos países sem segurança. Portanto, cada um de nós, infelizmente, está inseguro. Espero que as autoridades tomem peito. O outro negativo eu não sei se aquilo foi o lapso, mas espero que tenha sido o lapso, porque se não foi, é grave. Da governadora do Ambo, que diz que tinha dificuldade de ler números.
Portanto, e aquilo, da forma como passou uma incompetência total. Portanto, o AMBO é tido como o centro intelectual, acadêmico. Portanto, ficou muito mal na foto a chefe do AMBO dizer que, chefe, não tenho mesmo condições de ler os números, tenho dificuldade de ler os números. Falou isso em público, tenho dificuldade de ler os números. E não ficou bem. Não ficou bem e eu sinto-me mal, sou do AMBO, sou filho do AMBO e só mesmo por isso é que trouxe esse negativo. E portanto, agora, eu tenho um positivo, o positivo é sobre o Adalberto Costa Júnior, portanto, líder da UNITA. Digo positivo por quê? Porque creio que esteve muito bem no discurso que fez do início pronto, cumprimentos o ano político. Então, os políticos começam o ano político, não é? Não tanto o ano civil. Mas eu digo isto para um destaque que ele trouxe. Nós temos ouvido a Adalberto reclamar sempre sobre as intolerâncias, sobre, enfim, uma ou outra coisa, mas desta vez trouxe um discurso um pouco mais virado para uma abertura adentro. E o que é que disse o Adalberto? O Adalberto disse que estava aberto e disponível até para o Presidente da República para um diálogo. Isto é fundamental para um líder político. Por quê? Porque demonstra que franja importante da sociedade é aberta ao diálogo e demonstra claramente que, pronto, e passa a bola ao Presidente da República, no caso, que tem a tarefa de convidar, se assim entender, o líder do maior partido político na oposição a ter de dialogar. Portanto, o país dialoga-se assim, quando os líderes políticos são abertos. Portanto, esta é nota positiva para Adalberto Costa Júnior. Por acaso, neste capítulo, começou bem o ano político. Muito bem, Dr. Gelson Salus, muito rapidamente, dois aspectos, neste caso um negativo e outro positivo. Tenho também dois positivos, né? Tenho dois positivos, mas claro, tenho um negativo, como não deixaria de ser, é a morte do professor Laurindo Vieira, né? Um homem com uma certa verticalidade, embora fosse membro de um determinado partido, mas servia muito bem o país, e isso era possível, claro, só de perceber dos seus discursos, das suas intervenções. Infelizmente perdemos um grande filho desse país e, claro, vou já aqui apresentar as minhas condolências à família, a amigos, colegas e não só. Portanto, que o Senhor lá lhe receba em paz e que faça parte do espaço da eternidade do Senhor. O meu positivo primeiro tem que ver com o CAN, né? O CAN começou ontem, foi uma harmonia de cores, ritmos, símbolos, musicalidade que é muito bonito, né? Os outros dizem que nós vivemos na floresta. Os outros dizem que nós vivemos na floresta, mas de facto a nossa floresta é muito linda, cheia de ritmo, de harmonia, de cores, e é muito simbólica. E ontem viu-se, claro, na cerimônia de abertura do CAN. Portanto, é positivo. Está de parabéns à organização e, portanto, vamos esperar que amanhã Angola ganhe. Vai ser difícil, mas espera-se isso. Não é proibido Por fim, sonhar. O segundo positivo tem que ver com a intervenção do engenheiro Adalberto Costa Júnior, claro, na abertura do ano político 2024, onde fez uma coisa que eu acho que devemos esperar de todos os outros líderes dos outros partidos da oposição. Que eu quero esperar que a FNLA faça o mesmo, o PRS faça o mesmo, o PH não sei, mas que vamos dar aqui o otimismo que também o faça, e tantos outros, que é efetivamente criarmos um bloco com os partidos políticos na oposição, sociedade civil, academia e não só, para nos mobilizarmos todos para a luta, para a implementação e efetivação das autarquias. O presidente da UNITA disse que 2024 seria o ano nacional, ou seja, seria o ano para a mobilização nacional dos angolanos para a implementação das autarquias. Pensamos nós que isso deve ser um projeto de todos nós,
com os partidos políticos na oposição, que de forma uníssona, de forma, claro, conjunta, desenhemos estratégias para evitar que se concretize a ideia segundo a qual policiar os cidadãos com a divisão política administrativa, que no fundo não vai fazer outra coisa, né? É garantir que aqueles que estão ao nível dos serviços de inteligência que deveriam servir o Estado, que não servem o Estado, venham a ser administrador, portanto, dos vários municípios, distritos e não só que vão ser criados. Portanto, nós queremos autarquias e, claro, temos que lutar todos juntos para que ela seja efetivada.